Química Geral e Orgânica, mais uma parte do curso de Agronomia. Meu nome é Mário Augusto e mais vídeos como esse e de outras matérias estão por vir. Se você gosta, se inscreva em nosso canal. Ou melhor, se você precisa, né? Introdução. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço chamamos de matéria. Elemento químico. É um conjunto de átomos que possuem as mesmas propriedades químicas. Um conjunto de átomos que possuem as mesmas propriedades químicas chamamos de elemento químico. Uma substância química é formada pelos elementos químicos simples, compostos ou mistura. Um elemento simples é formado por um elemento. Um exemplo, o N2, o H2, o O2, o O3. Um elemento composto é formado por dois ou mais elementos. Um exemplo, o H2O, o CO2, o HCl, enfim. E uma mistura de elementos é composta por dois ou mais substâncias fisicamente misturadas, que apresentam características físicas e químicas diferentes, né? São características variáveis. Agora vamos falar dos estados da matéria. Muito conhecido, o sólido, o líquido e o gasoso. Antes disso, o que são fases e componentes? Fase é definida como uma região onde todas as propriedades são a mesma. Região onde todas as propriedades são a mesma, chamamos de fase. E os componentes são as substâncias ali presentes. No nosso primeiro exemplo, o componente é a água e a fase líquida, uma fase. No nosso segundo exemplo, temos um componente apenas com duas fases. O gelo está na forma sólida e a água na líquida, mas não deixam de ser água, então um componente. Terceiro exemplo, óleo e água, duas fases, dois componentes. Quarto exemplo, óleo, cubos de gelo e água, três fases, dois componentes. Dois componentes porque, como eu disse, gelo na sua forma sólida também é água. Classificação das misturas. Temos o sistema homogêneo, composto por uma fase, que é um exemplo comum, é a água. E o sistema heterogêneo, que é composto por duas ou mais fases. Que pode ter, por exemplo, como na foto aqui, um óleo e água. Pode ser água, óleo e areia. Ou, sei lá, pode ser óleo e sal. Isso vai fazer uma mistura heterogênea. Quanto mais coisas tiver, é heterogêneo, certo? Transformações da matéria. Transformação física. Ela não altera a identidade da substância. Entendeu? Não altera a identidade das substâncias física. Um exemplo bastante comum é a água. Tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, vai ser água. Já na química, as substâncias são transformadas em outra. Por exemplo, a queima de um papel, a ferrugem de um metal ou um fruto que apodrece. São substâncias químicas e alteram o resultado final. A estrutura atômica é composta por partículas fundamentais. No caso, três: prótons, nêutrons e os elétrons. Os prótons com carga positiva, nêutrons sem carga e os elétrons com carga negativa. O que precisamos saber é que os átomos são divididos por essas três partículas, certo? Os prótons e os nêutrons aqui no meio, no núcleo, e os elétrons ao redor. Isso divide um átomo. Podemos falar também que os prótons têm carga 1. Como os nêutrons já está aqui na tela, ele não tem carga, carga 0, e os elétrons carga menos 1. O que muda de um elemento para outro é apenas o número de prótons. Outra coisa interessante é que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, ou seja, o número atômico da tabelinha lá é sempre o número de prótons. Ou seja, um conjunto de átomos com o mesmo número atômico é um elemento apenas, porque tem as mesmas propriedades químicas. Entretanto, o número de nêutrons para o mesmo elemento pode variar, certo?
Com essa diferença, definimos a massa dos elementos, ou o número de massa, como preferir, o que ajuda na sua descrição na tabela periódica, que a gente pode ver aqui na direita. O número da massa, ele é a soma do número de prótons mais os nêutrons, e a única diferença aqui, então, que difere de um para o outro, é os nêutrons. Vejamos agora o modelo atômico de Bohr. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, sem emitir energia. Porém, um átomo emite energia sob a forma de luz somente quando um elétron pula de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia. Então, quando ele faz essa mudança de órbita, ele gera energia, certo? Aqui no nosso desenho temos o núcleo, as camadas, são 7 camadas, de acordo com a teoria do Bohr, os nossos níveis definidos por letras e números, e os subníveis, que vai do 1 ao 7, que é um assunto, uma próxima aula que vai entrar na distribuição eletrônica. Então, e por enquanto, esse é o nosso conteúdo de introdução à química. Se vocês precisam de mais conteúdos como esse, ou das outras matérias do nosso curso de agronomia, fique ligado no nosso canal. Por enquanto, esse foi apenas o primeiro. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais.